Oi amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo, Bia Lobo aqui, e no vídeo de hoje senta aí que a gente tem muito pra conversar sobre crescimento capilar, que de longe é o assunto mais pedido por vocês. Se você me acompanha um pouquinho lá pelo Instagram, já deve ter visto meu antes e depois, e toda vez que vocês veem, vocês ficam em choque e perguntam o que eu fiz, qual produto eu usei, qual o tônico, qual é o milagre, qual é a mágica, e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o sistema que eu usei, e quando eu entendi isso, o meu cabelo de fato cresceu. Já adianto que é um sistema bem óbvio, só que a verdade é que ninguém faz o óbvio. Então, por favor, sente aqui, ouça, pegue seu caderninho, bota seu fone e vamos conversar sobre esse assunto polêmico. Eu tenho certeza que se você fizer esse sistema, se você criar e seguir esse sistema, o seu cabelo vai crescer. Antes de tudo, a gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina. E mesmo essas máquinas sendo super diferentes e têm as suas complexidades aí individualmente, tem coisas que funcionam exatamente igual em todas essas máquinas. E nesse vídeo eu tô tendo em vista que você já tá com todos os seus exames em dia, tá tudo certo com a sua saúde, não tem nenhum déficit de vitamina, nenhuma questão hormonal que influencia tanto no seu crescimento quanto na queda do seu cabelo. Esse vídeo aqui vai ser para pessoas que já estão com tudo certinho e não tem nenhum problema explícito que atrapalhe esse crescimento capilar, tá? Porque se a gente não tratar a raiz do problema, não adianta nada do que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sim, a genética ela influencia muito no seu crescimento capilar e é um fator determinante se você vai ter um cabelo mais grosso, se você vai ter um cabelo mais cheio, se você tem um cabelo mais fininho e tudo isso. Mas se estamos vivas, o nosso cabelo cresce. Tem muita gente que também usa essa questão genética pra relaxar. Pra tipo assim, minha genética é muito ruim pra crescimento, eu não tenho mais o que fazer e tá bom, já aceitei. Tudo bem, mas eu tenho certeza que se você tá nesse vídeo é porque você não quer relaxar mesmo tendo uma genética ruim, assim como, pasmem, eu também sempre tive. Eu vou dar um exemplo muito próximo a mim pra vocês entenderem mais ou menos. A minha irmã, ela sempre teve um crescimento muito acelerado e ela não faz absolutamente nada. Dá vontade de, bater nela. Eu sempre falo isso porque eu fico no meu cronograma, nesse meu sistema, na minha organização e ela não faz nada, o cabelo dela cresce assim, muito. Porque é um fato que a genética dela é muito boa para crescimento capilar. E o meu cabelo sempre foi muito fininho, curtinho. Ele crescia, quebrava, não tinha força, era um cabelo leve. No cabelos estão mais levinhos também, a gente tem um pouco mais de dificuldade para ele pesar e para ele de fato desenvolver. Meu cabelo também é cacheado, então tem a questão do fator encolhimento e todas essas coisas, mas eu sempre fiquei inconformada porque o meu sonho era ter o cabelo grande. E é até engraçado que sempre que eu posto algum vídeo lá no TikTok de antes e depois do meu cabelo, de como meu cabelo era, como que ele tá hoje, sempre tem algum comentário assim, mas é fácil, com genética boa pra isso, mas é fácil, não sei o que, mas é fácil, porque as pessoas tendem a menosprezar o que elas não conseguem fazer. E se eu relaxasse nesse argumento genético, o meu cabelo não estaria da forma que ele está hoje, estaria como estava aí, tipo, uns 5, 6 anos atrás, totalmente quebrado, seco, enfim. Então, entendendo essa questão genética superficialmente, e sim, tem pessoas que têm mais facilidade para crescimento capilar e vão ter um cabelo com crescimento muito mais acelerado que o seu, a gente vai pro próximo passo. Se inspire, mas não se compare, nunca. Cada cabelo é um, eu sei que tem cabelos muito parecidos e a gente acaba se comparando um pouquinho, mas tira essa questão de comparação da sua cabeça. Pensa, eu vou ter o melhor cabelo que eu posso ter. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Quando eu passei a entender que eu queria ter o melhor cabelo que eu podia, que eu já tinha me conformado que a minha genética não era boa para crescimento, que eu tinha me conformado que o meu tipo de cabelo é um cabelo fino, sem tanto volume, e quando eu comecei a amar o meu cabelo no início do processo, tudo fez mais sentido e tudo foi mais leve, sabe? Para de se cobrar tanto e querer o cabelo que a outra pessoa tem. Se inspirar é muito bom, gente. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro muito. Mas a questão de comparação não é tão legal porque ela te trava. Porque você nunca vai chegar naquilo porque aquela pessoa tem um cabelo daquele jeito. E o seu cabelo é desse jeito, o seu cabelo é maravilhoso desse jeito. Eu vou dar um outro exemplo aqui pra vocês. Quando a gente entra na academia, temos um objetivo. Mas eu preciso entender a minha altura, o meu tipo de corpo, a minha questão genética, e tudo isso influencia, porque você pode ter o melhor corpo que você consegue ter. Você vê que várias pessoas têm transformações incríveis, e não porque elas se conformaram e sentaram e falaram, nossa, minha genética é muito ruim, eu tenho facilidade de engordar, eu tenho muita facilidade de emagrecer e não consigo ganhar massa. Não, elas foram atrás, elas montaram um sistema de alimentação, de treino, de tempo dedicado àquilo, para que elas tivessem o melhor resultado que elas podiam ter. Elas não ficaram com o corpo igual a fulano, igual a ciclano, mas elas tiveram o corpo na melhor fase, na melhor coisa que elas podiam tirar. Então esse assunto aqui é justamente para isso. Quando você entender que o seu crescimento capilar e que o seu cabelo, ele vai chegar na melhor forma que ele pode, aí, meu amor,
ninguém te segura mais. Entrando agora no passo a passo, que é o passo a passo óbvio, mas ninguém faz, é a nutrição. E quando eu falo nutrição, eu não falo de cronograma capilar ainda, tá? Tô falando de nutrição interna. O crescimento capilar, ele começa de dentro pra fora. E por que eu falo que é um óbvio que ninguém faz? Porque realmente ninguém faz. As pessoas hoje em dia são muito imediatistas, elas querem coisas assim, ó, pra ontem. E nessa de ficar aqui buscando uma coisinha aqui, buscando uma coisinha ali, você fica anos fazendo coisinhas e coisinhas e coisinhas, ao invés de focar no que vai dar certo pra você. A partir do momento que eu entendi isso, que o meu crescimento capilar começa de dentro pra fora, eu comecei a prestar mais atenção na minha alimentação, a incrementar com coisas que de fato são alimentos e que são nutrientes, que vão me ajudar a nutrir o meu corpo. Nós sabemos que o cabelo cresce de 1 a 1,5 cm por mês. Porém, minha linda, se você não faz o básico, que é uma boa alimentação e a ingestão correta de água, o seu cabelo não vai chegar no objetivo ali que é o normal para um cabelo saudável crescer, que é de 1 a 1,5 cm. Então, no início desse nosso sistema, a gente precisa entender que a nutrição interna é muito importante para esse fator. Para eu chegar nesse máximo de 1,5 aí por mês, prestar atenção no que você está comendo, que vai agregar para o seu corpo e a gente vai conseguir sugar o limite desse crescimento que pode de acordo com a sua genética e de acordo com a sua realidade, entendeu? Então, a partir de hoje, você vai prestar atenção no que você está comendo, você vai colocar coisas na sua alimentação. Eu não tô falando pra tirar nada, tô falando pra colocar, olha que maravilha. Colocar coisas como frutas, verduras, legumes. Comer, gente, assim, come com vontade, pensando no seu projeto cabelão, porque isso vai fazer parte do seu projeto cabelão. Um corpo saudável e nutrido, ele vai oferecer tudo de mais saudável para nós. Então, é o que a gente quer e é o primeiro passo desse sistema para crescimento capilar, tá bom? Se você me acompanha lá no Instagram, já deve ter visto os meus pratos. Ano passado eu postava muito, inclusive tenho que voltar a postar lá os pratos. Meus pratos são totalmente cheios de verduras, legumes e tudo. Isso não quer dizer que eu não como besteira. Eu como muita besteirinha, adoro comer os meus docinhos também por fora. Mas eu sempre presto atenção nessa questão, porque isso vai refletir no meu cabelo, na minha pele, na minha unha. Não tem como eu selecionar no meu corpo uma coisinha só que eu quero que cresça na sobrancelha. Não, eu quero que cresça o meu cabelo, eu quero ter uma pele mais bonita, eu quero ter uma unha maior, minha unha é de gel, tá, gente? Mas assim, todas essas vitaminas, elas vão colaborar pra tudo isso, pro seu cabelo, pra sua pele, pra sua unha. Então é um combo da beleza aí muito bom. Começando o nosso sistema, entendendo isso, que a alimentação e a ingestão de águas são essenciais para o crescimento capilar, e se eu não fizer isso eu posso jogar todos os meus produtos fora, eu não preciso fazer cronograma. Vamos para o próximo passo, que é o cronograma capilar, que eu falo muito no meu Instagram. E ter um cronograma me ajudou dentro desse sistema porque eu consegui organizar os dias da minha semana que eu tinha dedicado para fazer o meu tratamento. Todos os cabelos precisam de reposição de água, reposição de óleo e reposição de massa, alguns mais, outros menos, e é aí que entra as particularidades dentro do cronograma. Você precisa conhecer o seu cabelo e você só vai conhecer com o tempo. Não tem como eu falar assim, ai, Bia, como que eu sei identificar o que o meu cabelo tá exatamente precisando? Minha linda, ele não vai te falar. Ele não vai falar, olha, me hidrata, me nutre ou me reconstrói. Você vai sentir isso a partir do momento que você começar os tratamentos com o seu cabelo. E esse feeling de entender o seu cabelo só com o tempo, só com você praticando e cuidando dele. Eu sempre sugiro começar por hidratação ou nutrição, porque não tem erro. A hidratação, ela vai repor a água e a nutrição vai repor os óleos aí perdidos naturalmente com as lavagens ou com o dia a dia. A gente faz essa reposição de todas essas coisas. E a reconstrução, gente, ela vai repor a massa e as proteínas do cabelo. Principalmente para quem faz muita química, o cabelo perde muita massa e ele precisa, às vezes, de mais reconstruções dentro do cronograma. Mas nada também muito exagerado. Vou dar um exemplo para vocês. No meu cronograma, eu faço reconstrução só uma vez no mês e para mim já tá suficiente. Porque sim, é uma etapa muito importante, mas se seu cabelo é super saudável, você não precisa estar sempre fazendo. Para quem tem um cabelo quimicamente tratado, eu não vou conseguir dar aqui com precisão, sem avaliar o seu cabelo, quantas vezes você precisa fazer reconstrução. Mas tem um cabelo quimicamente tratado ali normalzinho, eu sugiro assim, no máximo 2 vezes por mês. E depois você pode ir intercalando hidratação, nutrição. Se você sentir que o seu cabelo tá mais ressecado, você faz uma hidratação. Se você sentir que o seu cabelo tá mais poroso, você faz uma nutrição e assim você vai medindo, tá? Mas fiquem tranquilos que depois de um outro vídeo, como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando cada etapa, o passo a passo e como montar um cronograma também. E dentro desse cronograma a gente consegue colocar um mundo de coisas, ou o mínimo de coisas, o que vai funcionar pra você. Dentro do cronograma precisa dessas 3 etapas. Tendo essas 3 etapas, você não precisa de mais nada. Porém, eu sempre gostei de usar tônicos e sérums capilares, porque se eu tenho um couro cabeludo saudável,
consequentemente eu tenho ali uma terrinha bem saudável, bem adubada, bem forte para minha plantinha crescer, que é o cabelo. Então eu sempre gostei muito de cuidar também do meu couro cabeludo. E entrando agora em couro cabeludo, mas assim, isso ainda tá dentro do meu cronograma, tá? Por isso que eu falei que o cronograma é muito personalizado, você pode colocar e tirar coisas. Se você não gosta de tônicos, sérums ou nada do tipo, você não precisa, só precisa das 3 etapas principais de hidratação, nutrição e reconstrução. Mas dentro do meu sistema e do meu cronograma, eu sempre gostei muito de sérums, de tônicos e de produtos para couro cabeludo. Inclusive, esfoliação no couro cabeludo pelo menos uma vez no mês foi algo pra mim que, assim, foi um divisor de águas, juro. Porque minha raiz era bem oleosinha, hoje em dia eu não sinto que ela é tanto mais por conta da esfoliação capilar, de todos esses tratamentozinhos que eu faço no meu couro cabeludo. Um couro cabeludo saudável é tipo uma terrinha adubada e saudável, pronta para a planta crescer. Se meu couro cabeludo tá com caspa, ou com alguma ferida, ou com alguma dermatite, você precisa ir tratar isso, porque se você não tratar diretamente isso, o seu cabelo vai ter dificuldade para desenvolver ali naquela área que tá precisando ser tratada. Cuidado com o couro cabeludo também é muito, muito, muito importante. Então, pelo menos uma vez no mês eu faço uma esfoliação no meu couro cabeludo. Uma noite sim, uma noite não, eu uso um sérum para crescimento capilar, para densidade, para tratar mesmo o couro cabeludo. Eu tenho uma máscara aqui também específica para couro cabeludo que ela gera uma microesfoliação também, nada demais. Você pode usar também, que eu usei por muito tempo, que é a argila verde com um pouquinho de água mineral, mistura e passa diretamente na raiz, só na raiz, tá? E aí depois para retirar, você passa primeiro um creminho por todo o cabelo, para que quando a argila escorra, não resseque tanto seu cabelo. A argila dá uma ressecadinha assim, tá? Então quando eu fizer com argila, gente, tudo isso que vocês quiserem especificamente, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico de cada coisa que eu tô falando aqui. Mas eu tô passando assim por cima das coisas que eu fiz dentro desse sistema que me ajudaram muito, porque é muita coisa, gente. Realmente é um sistema, é um passo a passo que a gente faz e que pra mim deu muito resultado, gente. Meu cabelo hoje, ele tá na melhor fase dele e todo ano eu falo isso, toda hora eu falo isso. E quanto mais o tempo passa, melhor ele vai ficando. Eu mesmo fico chocada porque a minha vida toda eu convivi com esse cabelo, isso tá grudadinho aqui comigo e eu vejo o desenvolvimento dele, o quanto ele vai ficando melhor, mais definidinho, mais hidratado. E tudo isso é por conta desse passo a passo e de muita paciência. Então, recapitulando o que a gente falou aqui, eu tenho certeza que você está anotando tudo, seja aqui ou num caderninho, para você não esquecer e para colocar em prática. A gente já viu a questão genética, a gente já viu a questão de comparação, que a gente não vai fazer mais e vamos ter o melhor cabelo que a gente pode ter. A gente viu a questão de alimentação e ingestão de água, que são primordiais para a gente dar o primeiro passo para crescimento capilar. E também agora o cronograma capilar. E dentro desse cronograma capilar, com hidratação, nutrição e reconstrução, que é o que o seu cabelo precisa, que todo cabelo precisa, eu coloco também aí um tratamento para couro cabeludo, uma esfoliação uma vez por mês, seja com argila ou com scrub, o sérum uma noite sim, uma noite não, um sérum de densidade capilar para crescimento, de tratamento, que seja. E dentro do meu cronograma também eu tenho uma frequência de lavagem de 3 vezes por semana, pelo menos. Só que quando tá muito calor, eu lavo até um pouquinho mais, e quando tá muito frio, eu diminuo, eu vou aí pra 2 vezes na semana. Eu não gosto de lavar só uma vez na semana, gente, porque o meu cabelo acaba ficando muito oleoso, às vezes me dá um pouquinho de caspa. Então a minha frequência de lavagem também é muito importante. Se você não tem uma frequência de lavagem saudável, não tem como te defender, amiga. Você precisa ter uma frequência ali de pelo menos 2 vezes por semana, eu já acho ok. 3 vezes por semana eu acho ideal, mas o ideal é o ideal pra mim, tá? É baseado no que eu acho que funciona pra mim, como eu tô compartilhando o meu sistema com vocês. Eu acho que 3 vezes na semana é assim, perfeitinho. Você pode colocar o seu cronograma pelo menos uma vez por semana, não precisa ter tratamento 3 vezes por semana. No início eu fazia muito assim, pra mim funcionou muito, mas não precisa, tá? Se você quiser, fique à vontade. Mas se você fizer um tratamento por semana já, porque eu sei que a vida é muito corrida, já vai dar super resultado. E que eu falo uma vez por semana é tratamento com máscaras, tá, gente? Dentro dessa coisa que eu falei com vocês de hidratação, nutrição e reconstrução. E agora que você entendeu tudo isso, tá muito claro pra você o que tem que fazer, e eu tenho certeza que você vai começar a partir de hoje, você não precisa gastar o seu dinheiro com essas vitaminas, com essas gominhas, com essas coisinhas miraculosas que não vão funcionar, porque quando a gente suplementa com qualquer vitamina que seja, eu duvido muito da procedência dessas vitaminazinhas, que de fato tem alguma vitamina ali, mas se você usar mesmo uma vitamina e seu corpo não estiver precisando daquela vitamina, você só vai sobrecarregar e ele vai descartar, ou seja, o seu dinheiro vai para o lixo. Você não precisa gastar o seu dinheiro com coisas miraculosas, você precisa seguir um sistema. E o sistema que eu compartilhei aqui com vocês hoje, eu tenho certeza absoluta que vai funcionar para você.
só seja constante. Tenha uma boa alimentação, preste atenção nisso, isso faz parte do seu sistema. Ingestão de água correta, isso faz parte também do seu sistema, do seu projeto cabelão. O cronograma capilar, ele é algo que assim, gente, sério, o cronograma capilar é a coisa mais maravilhosa do mundo e você vai usufruir de coisas maravilhosas, principalmente na estética do seu fio. A gente trata comprimento com o cronograma capilar, agora crescimento capilar principalmente com a nutrição interna que eu falei pra vocês. E o couro cabeludo é minha terrinha de onde vão nascer as flores, os nossos novos cabelos, e esse crescimento capilar vai fluir, então ele precisa também estar saudável. Gente, esse é o sistema super simples e vai funcionar pra você. Só segue isso, para de inventar moda, para de procurar milagres e coisinhas. Se vocês quiserem indicações de produtos, tem várias lá no meu Instagram. E eu também posso trazer aqui indicações de produtos específicos que eu uso, que eu usei no meu cronograma e que pra mim foram maravilhosos. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês entendam e apliquem isso. Porque eu sei que quando a gente ouve um pouco óbvio, a gente fica assim, mas isso eu já sei, E acaba que não faz, e por muito tempo eu bati cabeça por não fazer o óbvio e por ficar buscando atalhos para facilitar esse meu crescimento capilar. Quando eu foquei todas as minhas energias nisso, as coisas fluíram. Meu cabelo se desenvolveu, ele cresceu, esteticamente tá mais bonito por conta do cronograma. São essas coisinhas bem simples, esse sisteminha que é preciso você ser constante, mesmo que você não veja resultado no início, porque é um processo. Nosso corpo é muito paciente, a gente também tem que aprender a ser paciente com o nosso corpo. Então, invista seu tempo nisso, foque nisso, como tudo na vida a gente precisa de foco para ter resultado, e o seu cabelo vai crescer como nunca, e ele vai estar o mais lindo que ele pode ser como nunca, tá? Foca nisso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e muito obrigada por assistir esse vídeo, meus amores. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!